Olá pessoal do nono período, quinto ano do Unisal Lorena, professor Luiz Flávio de volta, dando continuidade aos nossos estudos de constitucional, temas, tópicos relevantes. Estamos falando de controle de constitucionalidade e vamos encerrar o tema hoje, com a última ação de controle concentrado, qual seja a ação interventiva. Tá certo, pessoal? Então hoje nós vamos falar de ação interventiva, beleza? Mas antes de falar de ação interventiva, pessoal, eu podia dar ação interventiva para vocês pura e simplesmente, mas não é legal, porque vocês vão cair de paraquedas dentro do tema, tá? Sem entender basicamente o contexto jurídico no qual ele se insere. Eu acho que para você entender bem a ação interventiva, necessariamente você tem que entender intervenção, pessoal, tá? É indispensável que nós entendamos a intervenção. Então eu vou tratar com vocês agora um pouquinho, os aspectos gerais da intervenção e depois nós começamos a falar de ação interventiva. Tudo bem, pessoal? Para falar de intervenção, nós temos que ter bem clara a ideia de que o Brasil é uma república federativa. O Brasil se organiza sob a forma de um Estado federativo. Existem duas formas fundamentais de Estado, O Estado unitário e o Estado federativo, ou a federação. Qual a diferença entre eles? No Estado unitário, eu tenho uma única unidade de tomada de decisão política. Todas as unidades políticas partem de um mesmo centro de comando, de uma mesma unidade política. E quando eu falo de uma federação, eu estou falando de um modelo estatal com mais de uma unidade de tomada de decisão política, mais de uma unidade de comando político. Pois bem, a Constituição Federal de 1988, vindo já na tradição brasileira desde 1891, desde a Constituição Republicana, de adotar a forma federativa de Estado. Tá? E a nossa Constituição de 88 falou que a República Federativa do Brasil é composta pelas seguintes unidades políticas: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todas elas, pessoal, autônomas. Todas elas unidades políticas autônomas. O que significa dizer que elas possuem o que eu chamo de 4 capacidades: a capacidade de auto-organização, a capacidade de autogoverno, a capacidade de auto-administração e a capacidade de auto-legislação. O que significa dizer que cada uma dessas unidades políticas, uma vez autônomas, tem capacidade de se auto-organizarem. Se auto-organizarem através de uma Constituição ou de uma lei orgânica própria. Tá certo? É justamente o exercício do poder constituinte derivado decorrente. Tá bem? Elas também possuem, por conta dessa autonomia, capacidade de autogoverno, ou seja, possuem governos próprios. Eu tenho um governo no âmbito federal, um no âmbito estadual, distrital e municipal. Com a observação, com a característica aqui de que no município eu não tenho no governo municipal poder judiciário, tá certo? Todas as demais unidades políticas possuem governo próprio, com 3 poderes bem estabelecidos, independentes e harmônicos entre si, exceto o município, que só tem poder executivo e legislativo. Por conta da autonomia também, as unidades políticas possuem capacidade de autoadministração, o que significa dizer que elas possuem uma administração própria, elas possuem um patrimônio próprio, bens próprios, funcionalismo próprio e um orçamento próprio, dinheiro próprio para se auto-administrarem. Tá certo, pessoal? Por fim, por conta da autonomia, as unidades políticas possuem capacidade de autolegislação. Eu ponho uma legislação federal, eu tenho legislação estadual, eu tenho a legislação distrital e eu tenho a legislação municipal no âmbito de cada uma dessas unidades políticas. Esta, pessoal, a regra. Esta a normalidade, esta a situação ordinária criada pelo Constituinte de 88. Todavia, pessoal, há situações previstas pelo próprio Constituinte Federal que excepcionam esta normalidade. Há situações previstas pelo próprio Constituinte Federal em que esta estabilidade das unidades políticas se vê ameaçada.
Então o Constituinte falou, olha, diante dessas hipóteses que estão lá no 34 e 35 da Constituição, a estabilidade dessas unidades políticas que eu constituí, ela vai estar comprometida, o que vai justificar e autorizar uma eventual intervenção, um eventual processo de intervenção. E que fique claro, as hipóteses de intervenção previstas na Constituição Federal, no 34 e 35, devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, eu não posso aplicar a elas uma interpretação extensiva, tá? Eu não posso criar novas hipóteses de intervenção a partir das já existentes, justamente porque intervenção, pessoal, é hipótese de excepcionalidade. Então, somente dentro das hipóteses previstas restritivamente pela Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Visto isso, vamos falar, vamos deixar claro aqui que a intervenção ela se opera em dois níveis. Há dois níveis de intervenção: a intervenção federal e a intervenção estadual. A intervenção federal é aquela que é levada a efeito pela União, ela parte da União. E a intervenção estadual é levada a efeito pelos estados, ela parte dos estados. É o estado a unidade interventora, enquanto na federal é a União quem é a unidade interventora. Tá certo, pessoal? A União intervém em que unidades políticas ou em quais unidades políticas? Bom, a intervenção federal, ela parte da União e pode ter como objeto estados, Distrito Federal e, cuidado, pessoal, municípios. Professor, o senhor está querendo dizer que pode haver uma intervenção federal em município? Sim, desde que se trate de municípios situados em territórios federais. Tá bem, pessoal? O Constituinte falou, você, União, pode intervir nos estados, no DF, mas também nos municípios situados em territórios federais. Por quê? Porque esses territórios são autarquias territoriais da União. Eles são geridos pela União. Então é óbvio que se vier a ser criado um território federal e este território federal vier a ter municípios, e a Constituição permite a criação de territórios, e uma vez criados, que eles possam ter municípios, isso é uma faculdade de quem vai criá-los, da sua criação, tá? Vindo a ter municípios nesses territórios então criados, a União poderá decretar a intervenção nos municípios dos territórios. Então, por isso eu destaquei, tá? A gente se esquece que pode sim haver intervenção federal em município situado em território, tá? E a intervenção estadual? Bom, a intervenção estadual é o Estado intervindo, aonde? É o Estado intervindo nos municípios do próprio Estado, nos municípios situados no próprio Estado. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Cuidado com outro detalhe, pessoal. Além dessa questão de que a União pode intervir em municípios situados no território, olha as hipóteses autorizadoras, pessoal. A intervenção federal nos estados e no DF se dá nas hipóteses do 34. A intervenção da União nos municípios situados nos territórios se dá na hipótese do 35. A mesma coisa aqui, turma. Intervenção estadual nos municípios, 35. Então, cuidado, a gente tende a ser induzido a pensar que todas as hipóteses de intervenção federal estão no 34. Não, tá? A União pode intervir, a intervenção federal pode se dar tanto nas hipóteses do 34 como do 35. Para ajudar, eu costumo falar para os alunos o seguinte, principalmente quando estamos em sala, guarda ao contrário, guarda daqui para lá. Quais são as hipóteses de intervenção? É o 34 e o 35. Então guarda daqui para lá. 34 é de Estado e DF. 35 é a intervenção do município. Não interessa quem vai fazer a intervenção no município. Se é a União no município situado no território ou se é o Estado no município situado no próprio Estado. Se quem está sendo objeto da intervenção é município, é artigo 35. As hipóteses são a do 35. Se quem está sendo objeto da intervenção é Estado ou DF, as hipóteses então são a do 34. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Essas são as espécies de intervenção, aquilo que eu acabei de explicar no quadro anterior. Visto isso,
Vamos falar um pouquinho do artigo 34, tá? Nós vimos aqui, ó, intervenção federal nos estados e no DF, artigo 34. Porque é daqui que nós vamos tirar, pessoal, a tal ação interventiva, tá bem? Então, muita atenção agora, porque agora sim nós vamos chegar aqui no ponto de situar dentro do tema, né, do Instituto da Intervenção, a ação de controle concentrada chamada ação interventiva. Vamos lá, pessoal. Ele é meio longo. Vou destacar os pontos que interessam, tá? A União não intervirá. Ó, então essa é a regra, né? A regra é a não intervenção. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Olha, hipóteses de Estado e Distrito Federal. Artigo 34. Então, voltando, a União não intervirá nos estados e no Distrito Federal, exceto, aí vem a exceção, aí vem as hipóteses excepcionais, extraordinárias, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação na outra. Inciso terceiro, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Por que o senhor destacou essa, professor? Porque essa é justamente a hipótese de intervenção federal no Rio de Janeiro, no ano retrasado, no último ano do governo Temer, né? Essa foi a hipótese adotada para a intervenção no Estado Federal, no Estado do Rio de Janeiro. Garantir livre exercício de qualquer dos poderes, reorganizar as finanças da unidade da federação, tá certo? Inciso sexto, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. E inciso sétimo, aqui eu quero a atenção de vocês. Inciso sétimo, a União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Tá certo? Que princípios? Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública e aplicação do mínimo exigido em saúde e educação, ensino e saúde, pessoal. Esses princípios, turma, é o que nós conhecemos, que a doutrina nos ensina, né, convencionou chamar de princípios constitucionais sensíveis, tá? E eu destaquei, pessoal, porque a ação interventiva, ela se encaixa exatamente aqui. É aqui que está a ação interventiva. Nós temos a hipótese de ação interventiva quando um ato ou omissão, um ato normativo, uma lei, né, uma omissão ou uma ação governamental no âmbito estadual ou distrital vier a ferir um princípio constitucional sensível. Aí que entra em cena a ação interventiva. E nós vamos entender melhor esse mecanismo estudando no próximo quadro as espécies de intervenção. O quadro é meio poluído, mas eu tentei colocar todas as espécies aqui no mesmo quadro. E é simples de entender. Na verdade, pessoal, são 4 espécies de intervenção. Todas elas decretadas pelo presidente da República. Artigo 84, inciso 10. Quem decreta a intervenção? É sempre o chefe do Executivo. Se intervenção federal, presidente da República. Se intervenção estadual, governador do estado. Mas sempre o chefe do Poder Executivo. Tá bem, pessoal? Primeira espécie, intervenção espontânea. É chamada espontânea porque nesta espécie, o chefe do Executivo, vamos ficar no presidente da República, né? O presidente da República age de ofício. Ele não é provocado, ele não é instado, ninguém requisita ou requer a ele a intervenção. Ele age por conta própria, tá? Quando? Quando houver risco à integridade nacional, hipótese de invasão estrangeira, ou para pôr termo, né, por fim, a grave comprometimento da ordem pública. Justamente a hipótese do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, aquela intervenção do Estado do Rio de Janeiro é do tipo, é da espécie intervenção espontânea, com base no 34, inciso 3º da Constituição Federal. Segunda espécie, intervenção provocada por solicitação. Solicitação de quem? Do Executivo ou do Legislativo Estadual. Né? Do Executivo ou do Legislativo Estaduais. Quando Executivo ou Legislativo Estaduais vão solicitar, requerer, pedir. Aqui é pedido, pessoal. Solicitação, requerimento. O presidente vai decretar a intervenção se quiser. Juízo discricionário dele. Mera solicitação. Quando o Executivo ou Legislativo vão solicitar ao estaduais, né,
vão solicitar ao presidente da República a intervenção no Estado, né? Quando um desses poderes, executivo ou legislativo estadual, se sentirem coagidos, impedidos do livre exercício de suas competências constitucionais. Quando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por exemplo, entender que o governador do Estado, João Dória, está impedindo a Assembleia de atuar com liberdade. Então a Assembleia vai solicitar ao presidente a intervenção no Estado de São Paulo. Imagina o sonho, né, do Bolsonaro, acordar com um pedido desse, né, para intervir no governo do Dória no Estado de São Paulo. Ele pira, né, na batata, né? Fala, Papai Noel existe, né, pessoal? Beleza? Ou o contrário, né? O Executivo se vê impedido de exercer suas competências constitucionais porque o Legislativo ou está impossibilitando de fazê-lo. Então, o chefe do Executivo estadual, o governador, solicita ao presidente da República a intervenção no Estado. Então, essa é a segunda espécie, né? É a intervenção provocada, né, decretada pelo presidente da República a partir de uma solicitação, né, do Executivo ou Legislativo estaduais. Nota, pessoal, que só se incluiu aqui o Executivo e o Legislativo. O Judiciário ficou de fora. Por que o Judiciário ficou de fora? Porque o Judiciário aparece na terceira espécie, que aqui não se trata de intervenção solicitada, requerida. Aqui, ó, intervenção requisitada. Requisição é ordem, pessoal. Requisição é cumpra-se, tá? O Judiciário tem um poder a mais aqui em termos, né, de provocar uma intervenção. Ele tem poder de ordem, ele manda o presidente decretar a intervenção. E quando isso acontece, né, pode se dar por requisição do Supremo, quando há coação sobre o Poder Judiciário Estadual. Né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sentindo-se coagido no exercício de suas competências constitucionais, sentindo-se coagido no exercício da jurisdição no âmbito do Estado de São Paulo, ele então solicita ao STF, e o STF, né, ele representa o STF, e o STF requisita ao presidente da República, ordena ao presidente da República a intervenção no Estado para restabelecer o livre exercício do Poder Judiciário Estadual. Tá? Segunda hipótese, requisitada, é intervenção requisitada pelo STF, pelo STJ ou para o TSE. Quando? Quando houver a necessidade da intervenção para se garantir a obediência à ordem ou decisão judicial. Então, o governo do Estado está se recusando a cumprir uma ordem, uma decisão judicial, tá certo? Está deixando de cumprir uma ordem, uma decisão judicial. Nesse caso, para restabelecer a ordem judiciária, para restabelecer o poder de mando do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o STJ ou o STF, dependendo da natureza da decisão judicial, é quem vão requisitar ao presidente da República, determinar ao presidente que decrete a intervenção no Estado. Para quê? Para que o Estado, então, cumpra a ordem ou a decisão judicial que vem se negando a cumprir. E, por fim, pessoal, eu tenho a última, e para nós aqui a mais importante das espécies de intervenção, que é a intervenção também requisitada pelo STF, né? Também requisitada pelo STF, mas após representação do Procurador-Geral da República. Pessoal, aqui é que está, tá? Aqui é que está a ação interventiva. Tá bem, pessoal? Quando que a Constituição dá ao Procurador-Geral a possibilidade de representar ao STF, tá? De buscar o STF, para que o STF determine ao presidente da República a intervenção no Estado. Vamos lá. Quando há, olha lá, inobservância dos princípios constitucionais sensíveis. Tá? Que princípios são esses? Esses aqui, pessoal, que a gente viu no 34.7. Quando houver a inobservância desses princípios, o Procurador-Geral da República, o PGR, está autorizado a buscar o Judiciário, ir ao Judiciário, provocar o Judiciário para pedir, né, no mérito da ação, que o Judiciário reconheça a inconstitucionalidade, a inobservância da Constituição, do inciso 7º do 34 da Constituição, e para restabelecer os princípios constitucionais sensíveis lesados, determine, né, o STF, determine ao presidente da República a intervenção no Estado. Tá certo? Então, pessoal, aqui, ó,
Nesta hipótese, o que nós temos? Nós temos a inobservância pelo Estado de um princípio constitucional sensível. Diante disso, o Procurador-Geral da República representa ao STF para que o STF determine a intervenção no Estado, para garantir a observância da Constituição, para garantir o respeito à Constituição. E como o Procurador-Geral chega até o Judiciário nesse caso? Através de uma ação interventiva. Tá certo, pessoal? Então a ação interventiva ela está aqui. Ela serve para isso. Para quando houver inobservância de princípios constitucionais sensíveis. Restabelecer o respeito da Constituição, restabelecer o respeito ao inciso 7º do artigo 34 da Constituição. Tá? É o mecanismo que a Constituição criou para restabelecer o respeito aos princípios constitucionais sensíveis é justamente a ação interventiva. E por último, só para concluir, também existe a possibilidade de intervenção requisitada pelo STF após representação do Procurador-Geral da República, quando há inobservância de lei federal por parte do governo estadual. Mas aqui não se trata, de ação constitucional, até porque a inobservância não é a Constituição, mas a lei federal. Tudo bem, pessoal? Beleza? Deu para entender isso, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês no primeiro vídeo. No segundo vídeo, já começo daqui a pouco com vocês, que vem na sequência. No segundo vídeo, eu vou tratar especificamente da ação interventiva. Ela é simples, tá? O que os alunos têm mais dificuldade é de conseguir localizar, situar, a ação interventiva dentro do contexto jurídico. Porque para entender a ação interventiva, eu tenho que entender que ela nasce dentro de um contexto de intervenção, de anormalidade constitucional apta a gerar uma intervenção. Então, se eu não conheço o que é intervenção, os níveis de intervenção, as hipóteses e as espécies de intervenção, eu não vou saber que a ação interventiva mora aqui, ó. Ela mora aqui dentro do 34.7, concurso com 36.3, primeira parte. Agora eu já sei onde ela está, agora eu já sei para que ela serve, agora fica mais fácil entender, de fato, a ação interventiva. Tá bem, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo, mas eu volto na sequência com o segundo vídeo, falando especificamente de ação interventiva, só que esse eu acho que eu vou gravar amanhã, porque já está ficando escuro aqui, nós estamos perdendo a nossa luz natural. Tá bem, turma? Grande abraço, então, até daqui a pouquinho no nosso vídeo 2.